Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre um pouquinho a história da pediatria. E aí vocês vão observar que até pouco tempo a criança ela não tinha, né, uma especialidade médica que cuidava especificamente dela. Hoje então, né, surgiu a pediatria, que é a ciência que estuda a criança, mas nós temos a neonatologia, que estuda os neonatos, então hoje nós temos segmentos focados para a criança. No início, né, dos escritos, mostra que, por exemplo, a criança ela era um ser, né, insignificante, um pequeno adulto. Então, na maioria das vezes, a criança ela era tratada como um adulto. Então, não tinha aquele olhar, né, como nós temos hoje, como nós temos uma UTI voltada para isso, um atendimento voltado para isso, toda uma estrutura voltada para a criança. Antigamente, então, não tinha isso. E aí, o que que acontece? Nós temos vários marcos da história que mostra, por exemplo, alguns pontos relacionados à criança. Então, nós tivemos alguns assuntos que mostraram sobre amamentação, o tratamento das doenças oculares. Isso daí, só para vocês terem uma noção, foi nos papiros bem antigos, né? Então, em 1552. E aí, Hipócrates, ele escreveu algumas doenças, né, relacionadas à criança, como a asma, o pezinho torto, a diarreia, a hidrocefalia. Então, doenças que hoje nós passamos muito por ela, que nós vivemos muito, né, e observa que várias crianças podem vir ter essas alterações. Outra coisa, tinha testes, por exemplo, para avaliar se a criança, depois disso surgiu alguns testes que mostravam se a criança estava dentro do peso, se não estava. Mas eram coisas que vocês vão observar que não era tão focado, fazia isso mesmo só por um acompanhamento. Eu não tinha aquele médico específico para aquilo. E aí, algo teve a Avicena, né? Ela fez alguns relatos falando sobre a questão de convulsões, meningite, o tétano e o abscesso. Falando em tétano, deixa eu abrir só um parêntese aqui. Sabe o mal dos 7 dias que as nossas vó, algumas mães falam, no 7º dia a criança não pode, né, de vida, ela não pode fazer nada, tem que ficar com ela escondida, não pode ver ninguém, as únicas pessoas que podem ver ela são aquelas que já viram. Isso, gente, nada mais nada é do que o tétano neonatal, por causa da infecção do cordão umbilical, né, talvez uma contaminação, ele acaba causando, né, o óbito na criança, e por isso que é chamado mal dos 7 dias. Mas nada mais, nada menos do que o tétano neonatal. Então não tem culpa se a pessoa vê. Por isso tem vestir menino de vermelho, isso é mais superstição mesmo. Mas então aqui a gente já via isso, né? A gente antigamente já falava sobre essas doenças. Mas nada muito específico. Via que a criança, por exemplo, morria, tá, mas deixava por isso mesmo. Hoje a gente faz exames quando a criança vai a óbito, então acaba que eu tenho um acompanhamento maior. Lá na Idade Média, nós já tivemos o quê? O primeiro hospital, né, pediátrico, que foi chamado de DES, Infants Malades Hospital. Esse hospital, ele era um hospital, ele ficou bem famoso pelo fato de tratar crianças até os 15 anos de idade. Então, esse hospital ele era exclusivo para isso, só para criança com até os 15 anos. E aí aqui começa a questão dos centros de assistência. Então, na Idade Média, que eu já comecei com o centro de assistência, porque antes a gente não tinha. E aí você começa a observar que começa, né, na Europa em si, começa a surgir o quê? Algumas unidades relacionados. Alguns hospitais, os primeiros a surgirem, estavam muito relacionados à parte da saúde mental. Vocês vão ver isso na disciplina de saúde mental que fala dessa questão, que, por exemplo,
As crianças eram abandonadas, né? Aquelas que vinham com algum retardo, que vinha com hidrocefalia. Professora de saúde mental vai falar muito isso para vocês. E aí, por que isso? Porque entendia que era um castigo divino, então eram entregues para a igreja, então era muito associado, né, a essa parte. E aí, nós tivemos também, em 1600, né, em Paris, um hospital que ele era um hospício. Então essas crianças eram deixadas nesse local. E na maioria das vezes vocês vão observar, vão ver alguns escritos que fala que as crianças, elas eram literalmente abandonadas, a família não voltava para visitar, eram realmente separados. E vocês vão ver que nós tivemos algumas escritas, né, falando muito da pediatria. E aí nós tivemos o Dr. Abram, que ele, em 1853, ele formou a Sociedade da Pediatria. Então foi aonde a gente pensou assim, agora vai, né? Agora as coisas vão desenvolver. E aí a gente já pula da Idade Média para a História Moderna. Aqui, o campo da pediatria, ele é baseado no que nós temos hoje, né? Claro que hoje nós temos um avanço muito grande, mas, né, já é basicamente essas questões, né, como era mesmo antigamente, só que nós evoluímos, né? E aí, a pediatria se tornou uma especialidade certificada, né, e regulada pela Sociedade Pediátrica dentro dos Estados Unidos. E aí isso começou a disseminar e fez com que eu tivesse as práticas específicas, né? E as normas sanitárias também relacionadas a isso. E aí, no século XX, começou as subespecialidades. Então, agora eu tenho UTI, eu tenho a área neonatal, então eu tenho a área pediátrica, então é bem separadinho. Por quê? Porque viu que eu precisava fazer essa especificação. Imagina comigo o seguinte, eu tenho uma criança, um prematuro, nasceu com 30 semanas, né? E aí ele não tá formadinho ainda. Então, o pediatra, ele tá esperando uma criança sadia. É uma criança que veio sem nenhuma alteração. Talvez é de 30 semanas nasce sadia, mas ela não tá madura, então ela precisa amadurecer. Então, eu preciso ter um médico específico para aquilo. E aí, além das subespecialidades, hoje a pediatria, nós temos o gastro, o cardio, o renal. Então, ele é bem específico, igual um adulto. Então, se a minha criança está apresentando problemas gastrointestinais, vamos levar ele num gastro, entendeu? Se ela está apresentando problemas renais, vamos levar ele num nefro. Então, é bem característico. E aí, no Brasil, quando que surgiu? Os primeiros relatos falam em 1854, né? Quando foi fundado o Imperial Instituto de Meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Então, era uma instituição que recebia crianças cegas. Né? Em 1878, nós tivemos a Clínica das Moléstias, né, da Criança, no Rio de Janeiro. E essa daqui, então, pegava só crianças com algumas patologias que não tinha cura, né? Em 1881, foi inaugurada a Policlínica, né, geral no Rio de Janeiro. E aí aqui surgem os consultórios infantis. Então, agora eu posso atender, né? Nós fazemos um atendimento. E aí, em 1882, nós tivemos a primeira aula de pediatria no Brasil, que foi ministrada pelo Dr. Carlos Arthur, na própria casa, porque ainda não tinha, né, as faculdades não aceitavam ainda a disciplina, então ele resolveu fazer isso em casa. E aí, isso foi evoluindo, né, e aí em 1889 começou a puericultura, e aí essa instituição já começou a focar na saúde pública, a importância, por exemplo, que algumas doenças podiam ocasionar a morte da criança, então algumas doenças virais, bacterianas. Em 1910, Dr. José Carlos Rodrigues criou a Policlínica da Criança aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, em 1957, ela foi nacionalizada.
E aí ela passou a ser a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em 1914, nós tivemos o Instituto de Assistência à Infância, né, em Niterói, e aqui era um centro de profilaxia terapêutica e uma escola de formação pediátrica. Então agora eu já estava focada no tratamento mesmo. Tá? Então eu sabia que eu tinha doenças que eram específicas da criança e que a gente tinha que tratar específico. E aí, em 1926, nós tivemos a publicação da primeira obra substantiva, né, dedicada à criança, que foi chamada de Histórico da Proteção na Infância no Brasil. E aí, gente, aqui então, nós já estamos em 1926, a gente começa a ver que a criança, ela deixou de ser um pequeno adulto e agora ela é o centro. E observou o seguinte, que crianças doentes se tornariam adultos doentes. Então, se eu tratar essa criança desde que ela nasce até ela se tornar um adulto, a chance de complicações na fase adulta vão ser muito menores. Então, o foco foi isso. Observou que se eu tivesse uma criança, por exemplo, que ela é desnutrida, desidratada, talvez ela nem chegaria, né, na parte mesmo da adolescência e depois da vida adulta. Então a gente tinha que tratar da base, e essa é a nossa realidade. Eu preciso tratar. Imagina se eu tenho uma criança desnutrida. A expectativa de vida é muito pequena e até eu evoluir essa criança, talvez ela não chega nem, vamos supor que ela está com 3 anos de idade desnutrida. Talvez ela não chega nem com 6 anos. Então aí está a importância. Aí em 1927, teve a primeira instituição chamada Código de Menores, né, que foi sobre a influência, né, dos discursos de higiene. Então aqui, já observou que as obras sanitárias, as questões sanitárias, se vocês vão ver na saúde coletiva, eu preciso, né, observar essas crianças. E aí nós tivemos em 1933 uma Conferência Nacional de Proteção e Assistência à Infância, considerado o primeiro congresso brasileiro, né, de pediatria. Aqui a gente já começa a olhar a questão do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está voltada ao quê? Eu preciso ver os direitos dessa criança, eu preciso proteger essa criança, ela tem o direito à assistência. E aí, evoluindo nisso, gente, a gente chega, né, em 1984, que me mostra o seguinte, que essa criança minha, ela tem o direito à vacina. Então foi criado o PAISC, Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é onde eu vou mostrar o tratamento de forma correta e o acompanhamento. Deixei umas imagens para vocês verem. E aí, vocês dão uma olhadinha e qualquer dúvida a gente tira depois, tá bom? Prepara para a próxima aula. Se gostou, curte aí pra gente. Até mais!